E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que eu vou falar da Loteca 1160. Lembrando, né, que para quem ainda não sabe, essa grade aqui teve alteração no jogo 13 e 14. Então, fica bem atento aí nas informações, cuidado aí na hora de você fazer seu jogo. Quero agradecer ao Jebson aí que avisou nos comentários, né? Por isso que eu sempre falei que é bom ver os comentários, porque sempre tem boas informações. Se você gosta das informações aqui que são deixadas no canal e gostaria de dar uma ajuda no Pix, esse é o nosso Pix, é pix@lotecalogia.com.br. Se não for possível, assistindo, comentando, compartilhando já ajuda e demais. Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, Atlético Goianiense e Palmeiras. O que eu trago aqui de informação, que nos últimos 9 jogos, o Atlético Goianiense em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Palmeiras ganhou 4 vezes. A diferença de gols 15-10 a favor do Palmeiras. No geral, são 19 jogos entre eles, o Atlético Goianiense ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Palmeiras ganhou 11 vezes. A diferença de gols 33-19 a favor do Palmeiras. A última vitória do Atlético Goianiense em casa contra o Palmeiras foi em 2012. Então, um tabuzinho reverso aqui, hein? Os números de aposta para essa partida: 9.0 para o Atlético Goianiense, 4.50 para o empate, 1.36 para o Palmeiras. A porcentagem do jogo: 10% para o Atlético Goianiense, 21% para o empate, 69% para o Palmeiras. É, uma partida, né, que tanto o histórico como os números totalmente a favor do Palmeiras. A única vantagem que eu vejo do Atlético Goianiense aqui é de estar jogando em casa, mas eu acho que nem isso, né, é favorável, porque é um time que já foi rebaixado. A torcida, se for, vai para protestar e tem tudo aqui para o Palmeiras, né, conseguir a sua vitória, né? Lembrando que nesse segundo vídeo eu sempre vou com 3 duplos e por enquanto eu vou deixar meus duplos para partidas que eu considero um pouco mais complicada. O Atlético Goianiense pode vencer, pelos números aqui a gente pode ver que pode ser uma zebraça, mas de início aqui eu tô indo de Palmeiras seco. Jogo 2, Botafogo do Rio de Janeiro e Vitória. Nos últimos 12 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Vitória ganhou 3 vezes. A diferença de gols 17-12 a favor do Botafogo. Nos últimos 27 encontros, o Botafogo ganhou 12 vezes, houve 7 empates e o Vitória ganhou 8 vezes. A diferença de gols 40-35 a favor do Botafogo. A última vitória como visitante do Vitória contra o Botafogo foi em 2017. Os números de aposta para essa partida: 1.33 para o Botafogo, 5.0 para o empate e 10.0 para o Vitória. Porcentagem do jogo: 71% para o Botafogo, 19% para o empate e 10% para o Vitória. Lembrando, né, que tanto o Botafogo como o Palmeiras vai jogar agora durante a semana, hein? Rodada cheia, então é bom a gente ficar de olho nessas partidas. Aqui, né, o confronto do Botafogo é um pouco mais difícil, né, do que o confronto do Palmeiras, né? O Vitória é um time que considera um pouco melhor que o Atlético Goianiense, só que o Botafogo vai estar jogando em casa, no seu tapetinho, time completamente titular, mesmo Luiz Henrique, né, e o Jesus aí estando na seleção, eles vão voltar e provavelmente vão ser titulares. E para essa partida aqui também, né, olhando os números aqui, tô indo seco na vitória do Botafogo. Para essa partida aqui, caso você tenha costume de jogar mais duplos, eu colocaria um empate aqui tentando buscar uma surpresa, viu? Porque se o gol do Botafogo não sair rápido, pode ser que essa partida fique tensa. Jogo 3, Juventude e Cuiabá. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 jogos, o Juventude ganhou nenhuma vez, houve 3 empates e o Cuiabá ganhou 4 vezes. A diferença de gols 8-4 a favor do Cuiabá. De informação relevante aqui para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida: 2.0 para o Juventude, 3.30 para o empate, 3.80 para o Cuiabá. Porcentagem do jogo: 47% para o Juventude, 28% para o empate e 25% aí para o Cuiabá. Aqui nesse caso, né, Juventude é o grande favorito, porém, né, não tá numa situação muito boa. A gente viu nos vídeos anteriores, né, os números também do Juventude. O Cuiabá tá demonstrando que quer terminar o campeonato aí com honra, né? Acredito que vai dar muito trabalho para o Juventude e para essa partida aqui eu tô indo seco no empate entre eles. É um jogo bem difícil. Aqui também é outra partida que, se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria uma vitória do Juventude e empate.
Jogo 4, São Paulo e Atlético Mineiro. Resultado mais comum desse confronto é 1 a 0. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 24 encontros, o São Paulo jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 5 empates e o Atlético Mineiro ganhou 7 vezes. A diferença de gols é de 39 a 24 a favor do São Paulo. Nos últimos 48 jogos entre eles, o São Paulo ganhou 16 vezes, houve 12 empates e o Atlético Mineiro ganhou 20 vezes. A diferença de gols também é a favor do São Paulo, mas bem equilibrado, 58 a 54. Na temporada passada, o Atlético Mineiro ganhou os dois jogos, 2 a 1 em casa e como visitante 2 a 0. Os números de aposta para essa partida: 1.72 para o São Paulo, 3.60 para o empate, 4.75 para o Atlético Mineiro. A porcentagem desse confronto: 54% para o São Paulo, 26% para o empate e 20% para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que vai jogar nessa semana contra o Botafogo, fora de casa, né, no estádio do América, com os portões fechados, né, porque foi punido devido à final da Copa do Brasil. É um jogo interessante para a gente ver como é que vem o Atlético Mineiro. E como eu disse, né, no vídeo anterior, São Paulo, né, tem o Atlético Mineiro engasgado aí. É um time que sempre dá muito trabalho no Morumbi. E para essa partida aqui eu tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de São Paulo e Atlético Mineiro. Jogo 5, Internacional e Bragantino. Nos últimos 9 jogos, o Internacional ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Bragantino ganhou uma vez. A diferença de gols 10 a 5 a favor do Internacional. Na temporada passada, o Internacional jogando em casa venceu por 1 a 0 e o jogo sendo na casa do Bragantino foi 0 a 0. Os números de aposta para essa partida: 1.44 para o Internacional, 4.33 para o empate, 7.0 para o Bragantino. Brincadeira o Bragantino, hein? Como caiu, hein? Porcentagem desse confronto: 65% para o Internacional, 22% para o empate e 13% para o Bragantino. Bom, além desse histórico favorável para o Internacional, olhando esses números, não tem muito o que dizer, né? O Internacional tá jogando muita bola, o Bragantino brigando aí para sair da zona de rebaixamento numa situação muito complicada. Por esse motivo eu tô indo seco no Internacional. Acredito que se o Bragantino conseguir um empate, já vai ser muito, né? Pelo que o time vem demonstrando nessa reta final de campeonato. Jogo 6, Bahia e Atlético Paranaense. Nos últimos 13 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Atlético Paranaense ganhou 5 vezes. Os gols bem equilibrados, né? 16 a 15 a favor do Bahia. No geral são 26 jogos entre eles, o Bahia ganhou 8 vezes, houve 5 empates e o Atlético Paranaense ganhou 13 vezes. A diferença de gols 34 a 26 a favor do Atlético Paranaense. Na temporada passada, o jogo sendo na casa do Bahia foi 1 a 1 e o jogo sendo na casa do Atlético Paranaense, o Paranaense venceu por 2 a 0. O Bahia tem uma sequência aí de 3 derrotas no Brasileirão Série A. Os números de aposta para essa partida: 1.83 para o Bahia, 3.50 para o empate e 4.50 para o Atlético Paranaense. Porcentagem da partida: 52% para o Bahia, 27% para o empate, 21% para o Atlético Paranaense. Que nesse jogo, né, o Atlético Paranaense está vindo de um bom resultado contra o Atlético Mineiro em casa, só que vai enfrentar o Bahia, né, um time difícil, né, quando joga na casa deles. Ainda bato na tecla que o Bahia cria muito, mas na hora de fazer os gols não faz muitos. Só que nessa partida aqui, né, Bahia precisa vencer muito, né, para tentar sonhar ainda com Libertadores. E olhando os números aqui, vendo o histórico, eu tô indo no triunfo do Bahia e nesse palpite eu tô indo seco. Jogo 7, Corinthians e Vasco da Gama. Resultado mais comum desse confronto, quando o Corinthians joga em casa, é 1 a 0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 17 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 6 empates e o Vasco ganhou apenas uma vez. A diferença de gols 20 a 6 a favor do Corinthians. No geral são 35 jogos entre eles, o Corinthians ganhou 18 vezes, houve 13 empates e o Vasco ganhou 4 vezes, hein? Que diferença grande. A diferença de gols 55 a 30 a favor do Corinthians. A última vitória como visitante do Vasco foi em 2007. Os números de aposta para essa partida: 1.61 para o Corinthians, 3.75 para o empate, 5.50 para o Vasco. Porcentagem desse confronto: 58% para o Corinthians, 25% para o empate e 17% para o Vasco. Corinthians que já fez, né, a sua partida no meio de semana, jogou contra o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro com um time totalmente reserva e focado na Copa Sul-Americana. No início do jogo, um massacre do Corinthians, né? Tava ganhando por 2 a 0. O Cruzeiro chegou a fazer o seu gol, né? 2 a 1, mas
Partida bem controlada pelo Corinthians, teve mais oportunidades de fazer e praticamente, né, Corinthians retomando aí a boa fase. Agora tá brigando por Libertadores, é um jogo chave aí para o Corinthians conseguir essa vaga da Libertadores, né, que é esse jogo contra o Vasco. Tô acreditando que a torcida vai inflamar muito e como a gente pode ver ali no histórico, né, que o Vasco não tem um bom retrospecto quando vai jogar na casa do Corinthians, eu tô indo seco na vitória do Corinthians em casa. Jogo 8, Goiás e Novo Horizontino. O que eu trago aqui de informação que o Goiás tem uma sequência aí de 6 vitórias no Brasileirão Série B, tem 3 vitórias consecutivas em casa e de informação relevante é isso. Os números de aposta para essa partida, 3.0 para o Goiás, 3.20 para o empate, 2.35 para o Novo Horizontino. A porcentagem desse confronto, 31% para o Goiás, 29% para o empate, 40% para o Novo Horizontino. Dois times aí que estão brigando, né, por vaga no Brasileirão Série A. O Novo Horizontino perdeu muitos pontos, né, nessas últimas partidas, enquanto o Goiás vem acelerando e muito. A gente pode ver que o Goiás tem um retrospecto muito bom em casa. Vai ser um excelente jogo para se assistir. E para essa partida aqui não tem como, né? Olhando esses números, é uma das partidas mais equilibradas. O último jogo do Brasileirão Série B para essas duas equipes é praticamente uma final para eles, né? Nesse palpite aqui eu tô indo de duplo, eu tô indo de Goiás e empate entre eles, mas caso você tenha condições, para essa partida aqui eu colocaria um triplo. Jogo 9, Mirassol e Chapecoense. Resultado mais comum desse confronto é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Na temporada passada o Mirassol ganhou os 2 jogos em casa por 1-0 e como visitante também por 1-0. E no Brasileirão Série B o Mirassol tem 4 vitórias consecutivas em casa. As odds para essa partida aqui, 1.33 para o Mirassol, 4.75 para o empate e 9.0 para a Chapecoense. A porcentagem do confronto, 70% para o Mirassol, 20% para o empate, 10% para a Chapecoense. A Chapecoense já fez milagre, né, jogando contra o Sport um tempinho atrás, aí conseguiu segurar a pressão do Sport. Agora tem esse outro desafio que é jogar contra o Mirassol fora de casa, um time que com certeza vai partir para cima, porque o Mirassol ainda tá almejando, né, chegar aí na Série A do Brasileirão. A Chapecoense agora já tá tranquila, né, não vai mais cair, pode ser um jogo mais sossegado para a equipe, mas vendo que o Mirassol precisa muito vencer nessa partida e os números de aposta aqui dando muita vantagem para o Mirassol, eu tô indo seco na vitória do Mirassol. Jogo 10, América e Brusque. O que eu trago aqui de informação relevante é que o América não perde em casa há 24 jogos e o Brusque não ganhou nenhum dos seus últimos 21 jogos fora de casa. Bom, são duas informações, né, mas duas informações bem importantes. As odds para essa partida, 1.48 para o América, 4.10 para o empate, 7.0 para o Brusque. A porcentagem do confronto, 64% para o América, 23% para o empate, 13% para o Brusque. O América, que jogou fora de casa contra o Ceará, perdeu, mas fez um bom jogo. Abaixou a cabeça, né? Jogou de igual para igual. E agora, jogando em casa contra um dos últimos colocados aí do campeonato já rebaixado, né? Não tem muito o que dizer, né? Eu tô indo seco na vitória do América. Jogo 11, Sport e Santos, hein? Outro jogaço aí pra gente acompanhar nesse final de semana. O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros, o Sport jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Santos só ganhou 2 vezes. A diferença de gols 17-10 a favor do Sport. No geral, são 25 jogos entre eles, o Sport ganhou 7 vezes, houve 9 empates e o Santos ganhou 9 vezes. A diferença de gols 30-25 a favor do Santos. Os números de aposta para esse confronto, 1.60 para o Sport, 3.50 para o empate, 6.50 para o Santos. Porcentagem do jogo, 59% para o Sport, 27% para o empate e 14% para o Santos. O Santos, né, que com seu time titular jogando na Vila Belmiro perdeu para o CRB, é um jogo bem complicado, né, porque será que o Santos vai vir com todos os titulares, né? Mas acredito que sim, lembrando que o Carille não é mais treinador do Santos, então pode ter até modificação nesse último jogo aí no esquema tático. O Sport é uma final, é o time que tá brigando aí também pelo acesso do Brasileirão Série A. E vendo, né, como o Santos vem jogando as suas últimas partidas quando é fora, tem tudo para o Sport vencer esse jogo. Por esse motivo eu tô indo seco no Sport, mas porém tô usando mais um dos meus duplos aqui, eu tô colocando um duplo no empate também. Jogo 12.
Guarani e Ceará. O resultado mais comum desse confronto é o 2-2, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Guarani jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Ceará não ganhou nenhuma vez, hein? Diferença de gols 9-5 a favor do Guarani. Nos últimos 11 jogos, o Guarani ganhou 3 vezes, houve 5 empates e o Ceará ganhou 3 vezes. A diferença de gols 17-15 a favor do Guarani. Na temporada passada, o jogo sendo na casa do Guarani foi 0-0 e o jogo na casa do Ceará, o Ceará perdeu por 3-0. Os números de aposta para essa partida: 8,50 para o Guarani, 5,25 para o empate, 1,30 para o Ceará. Porcentagem do jogo: 11% para o Guarani, 18% para o empate e 71% para o Ceará. Ceará, quando terminou o jogo contra o América, com a vitória, né, comemorou muito como se já tivesse subido, né, pro Brasileirão Série A. Dá para entender por que, né, eles estão pegando o último time aí do campeonato, já rebaixado, sem motivação nenhuma. Para ficar melhor, nesse jogo deveria ser na casa do Ceará, mas como é na casa do Guarani, Ceará tem tudo aí para vencer e conquistar uma das vagas pro Brasileirão Série A. E olhando esses números aqui, é muito difícil ir contra, né? Eu tô indo seco na vitória do Ceará, mesmo fora de casa aí contra o rebaixado Guarani. Jogo 13, CRB e Operário. Esse é um dos jogos que mudaram, né? Antes era Ituano e Amazonas, né? 2 times que não almejam mais nada no campeonato. Então eles tiraram esse jogo aqui do final de semana e jogou Ituano Amazonas para sexta-feira, né? CRB e Operário também, né? São 2 times aí que também não estão almejando mais nada. Para mim, né? O jogo 13 aqui continuou difícil do mesmo jeito, né? O que eu trago aqui de informação é que nos últimos 9 jogos o CRB ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Operário ganhou 4 vezes. A diferença de gols completamente empatados aí em 13-13. Aqui de informação relevante, que jogando em casa o CRB não perdeu para o Operário nos seus últimos 4 jogos. As odds para esse confronto aqui: 2,10 para o CRB, 3,10 para o empate e 3,75 para o Operário. Porcentagem do confronto: 45% para o CRB, 30% para o empate, 25% para o Operário. É um jogo bem difícil, né? Porque o CRB ele vinha lutando aí para não ser rebaixado, conseguiu uma excelente vitória contra o Santos fora de casa na Vila Belmiro. E agora, né, que tem mais tranquilidade, tô acreditando que o estádio vai estar cheio. Vai ser um jogo de comemoração aí pelo CRB ter se mantido na Série B. Só que o Operário é um time que costuma dar muito trabalho, né, quando ele é o visitante. Só saiu da briga para subir pro Brasileirão Série A e agora nas últimas rodadas, né, mas foi um time que fez uma excelente campanha. Para essa partida aqui eu tô indo seco no Operário. Tudo bem, o CRB venceu fora de casa o Santos, mas antes dessa partida contra o Santos, né, fez partidas bem ruins, né? Se você tem condições de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um duplo aqui no empate entre eles. Jogo 14, outro jogo que foi modificado, né? Paysandu e Vila Nova. Antes era Avaí e Ponte Preta, né? 2 times que não almejavam nada no campeonato. Esse aqui também continua não almejando, né? Mas, sinceramente, é um joguinho melhor, né? Nos últimos 7 encontros, o Paysandu jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 4 empates e o Vila Nova só ganhou 1 vez. A diferença de gols 11-5 a favor do Paysandu. No geral, são 15 jogos entre eles, o Paysandu ganhou 4 vezes, houve 8 empates e o Vila Nova ganhou 3 vezes. A diferença de gols 23-16 também a favor do Paysandu. A última vitória como visitante do Vila Nova foi em 2018. No Brasileirão Série B, o Paysandu tem 4 vitórias consecutivas em casa. Os números de aposta para essa partida: 1,42 para o Paysandu, 4,20 para o empate, 7,50 para o Vila Nova. Porcentagem do jogo: 65% para o Paysandu, 22% para o empate, 13% para o Vila Nova. O Vila Nova, né, que era para estar brigando, né, por uma vaga aí na última rodada também, mas acabou perdendo em casa para o Ituano. E agora pega essa pedreira aí que é o Paysandu, não almeja mais nada, né, no campeonato, os 2 times. Mas, como a gente pode ver ali no histórico, o Paysandu tem um bom retrospecto em casa. E os números aqui também tá dando boa vantagem para o Paysandu. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Paysandu. Bom, pessoal, as informações aqui do segundo vídeo foram essas. Espero que essas informações aqui ajude a melhorar aí nos seus palpites. Se você não viu ainda o primeiro vídeo, vai lá, tem boas informações. Tomem cuidado aí com o jogo 13 e 14, né, que foi modificado. E é isso, né? Vamos para cima desses 14 pontos, 1.400.000 reais. Um prêmio aí que realmente muda as nossas vidas. Desejo muita sorte aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!